同病异治，异病同治。Mesma doença, diferentes tratamentos, mesmo tratamento, diferentes doenças. Vamos falar desse provérbio chinês hoje? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Descomplicando a Acupuntura, que começa às 19 horas. Às vezes varia um pouco, tá? Mas estamos aí. Neste programa você aprende métodos efetivos que descomplicam a teoria da acupuntura, garantindo segurança, agilidade e resultado nos atendimentos. Eu sou Osiris, acupunturista e professor de acupuntura há mais de 15 anos, e hoje nós vamos falar desse provérbio chinês. Mesma doença, diferentes tratamentos, mesmo tratamentos, diferentes doenças. Esse é um provérbio que aponta, ao meu ver, para o grande problema por trás das maiores dores dos acupunturistas. Eu não consigo ter pacientes, não me pagam bem pela acupuntura. Gente, quando nós nos formamos ou quando a gente começa a estudar, nós temos um encantamento pela visão da medicina chinesa. Realmente ela é empolgante, ela tem uma pegada avessa ao que a gente está acostumado e a gente fica muito maravilhado com essa visão que organiza as doenças em geral em relação a um equilíbrio global dos 5 órgãos e 6 vísceras. E que aí a gente começa a concluir que tudo se resume a reconduzir o trânsito energético nessa esfera e assim a gente cuida de tudo. Cuidamos da energia global e tudo se resolve. O que eu chamo a atenção é que essa é uma onipotência e uma simplificação perigosa. O resultado disso é fatal. É a dificuldade de tratar as pessoas, a gente tem dificuldade de entender as doenças e acabamos partindo para uma busca tresloucada de protocolos para sintomas específicos. Estou falando mentira? Nós somos holísticos na argumentação e reduzimos a prática nossa, a prática efetiva de acupunturista, a busca de pontos específicos para tratar ombro, tratar ansiedade, tratar tosse, parafuso solto, e etc, e etc. Essa primeira frase, mesma doença, diferentes tratamentos. Refletindo sobre ela, você vai notar que ela já é um sinal de alerta contra essa nossa ideia de abrangência da nossa capacidade. Não bate muito com isso que a gente aprendeu, não. Eu vejo tudo e eu resolvo a partir do todo. E, na verdade, a gente fica lá. Qual o ponto que eu ponho aqui para síndrome do carpo? Não tem nada de holístico nisso. A visão dos 5 movimentos, que soa como uma equaçãozinha pronta para ser ajustada a cada problema. Eu mexo aqui, para aquilo lá e tal. E isso dá uma sensação de que vai resultar num tratamento facilitado. Só que essa busca, esse apego a essa visão e a esse método, logo toma lugar a uma busca ansiosa por protocolos de tratamentos de sintomas específicos. É isso que eu observo no meu dia a dia, na minha história. Eu passei por isso também, não estou falando aleatoriamente. E a gente passa por isso porque nem sempre essa equaçãozinha dos 5 elementos dá certo ou é suficiente. A gente fica com essa ideia do super terapeuta dos 5 elementos que vai
mexer no equilíbrio global do todo, e a partir disso o todo se organiza e as doenças começam a se reorganizar e se dissipar. Será que eu estou falando alguma coisa muito diferente do que você já ouviu? E daí, gente, a gente parte para comprar cursos de técnicas mirabolantes de acupuntura, aparelhos eletrônicos ou elétricos, sabe? Parte para ir comprar todas essas coisas, mas a gente vai patinar, patinar e acabar numa estatística que eu tenho observado há anos. Mais de 90% dos que se formam em acupuntura não ficam na área. Para mim isso é muito triste e isso me motivou muito a dar aula quando eu consegui sair desse atoleiro. E esse número ainda ele é disfarçado por uma situação que ilude, que são aqueles profissionais da área de saúde que passam a agregar a acupuntura como um apêndice na sua formação original. Então, a pessoa se sustenta dentro da sua formação original, seja de fisioterapia, de psicologia, de farmácia, de personal, não interessa. Aí, no fim da sessão, ele oferece como um complemento diferenciado, que é algo de acupuntura. Na verdade, essas pessoas não conseguem viver da acupuntura. Mas para não ficarem apartadas da sua grande paixão, elas agregam como um brinde ou um diferencial na sua sessão, no seu atendimento. Por quê? Porque só isso daí não rende para elas. Para mim, o grande problema disso, tudo isso aí é resultado do que esse provérbio escancarou. Mesma doença, diferentes tratamentos, mesmo tratamento, diferentes doenças. Em nossa ilusão de globalista, de ver o todo, de reduzir tudo a questões energéticas, uma mera questão de equilíbrio, a gente se perde nessa visão do todo e a gente se distancia da complexidade das partes. Percebe isso? Eu fico olhando o geral e para o específico aqui eu vou procurar qual o pontinho que trata isso. E ué, e o geral é só para conversa? É só para propaganda? E quanto mais a gente se fixa naquilo, menos a gente atenta para esses detalhes e menos aprende. Pega uma parte desse todo, tá? Ou seja, a mesma doença. Pega uma doença, mesma doença, diferentes tratamentos, tá? Então, você percebe que mal aprenderemos a tratar uma doença porque achamos que ela vai estar contida no balaio teórico que a gente abraçou? Consegue perceber isso? Eu estou mergulhado naquele balaio e não olho para a borda. Aquele detalhezinho. E cada doença, gente, ela é cheia de detalhes. Porque a gente vê como uma coisa. Essa é a nossa visão ocidental. Mas mesmo na visão ocidental, se você for lá tabular, anotar, diferenciar, você vai ver uma riqueza de detalhes, de sutilezas, que elas vão variar de pessoa para pessoa. E também elas variam na mesma pessoa, a cada momento. Portanto, a cada momento, você vai ter um tratamento. E a frase é clara. Mesma doença, diferentes tratamentos. Matou a charada? É a mesma doença.
mas ela tem as suas sutilezas, as suas variações. Portanto, o tratamento precisa dar conta dessa variabilidade. E é disto que a gente se distancia. A gente já começa negligenciando as diferenças individuais. Por quê? Você não vai ver a dor de cabeça daquela pessoa, por mais que você fale. Você vai procurar no livro pontos para dor de cabeça. Gente, a doença é uma manifestação. A ideia de raiz e manifestação engloba essa ideia. Pode ser a doença como uma manifestação. Mas de quantas síndromes pode derivar uma mesma doença? Começa a fazer sentido para você? Na acupuntura, a gente sabe que a gente lida com o corpo vivo. Portanto, as síndromes, cada síndrome tem a sua dinâmica. Isso significa, é bem exatamente isso. A cada momento eu vou precisar de uma atuação diferente para conseguir manter o resultado ou para conseguir o mesmo resultado. Ou então para conseguir melhorar o resultado. Uma atuação diferente significa sair de um protocolo fixo. Porque a síndrome, embora seja uma, ela tem a sua variação, ela tem o seu tempo, ela tem a sua dinâmica. O corpo humano tem um tempo nos ciclos do dia. E a hora que a gente se fixa nessa visão global, que a gente não olha para esses detalhes, e para os detalhes a gente vai buscar protocolos fixos, a gente se apartou, se distanciou dessa possibilidade de ser presente e atual no nosso tratamento, em qualquer momento da patologia ou da doença. E ao não nos aprofundarmos em uma doença, nós deixaremos então de perceber isso. Nós vamos perder a noção dos vários tratamentos que aquilo pode significar. E é interessante que, ao explicarmos nossas práticas, nós falamos de um conjunto de correlações e equilíbrios. Bem isso, não é? Mas ao buscarmos o tratamento, quando você não sabe, o que você faz? Você vai comprar cursos de quem prometer o melhor protocolo para os sintomas que preocupam você. Protocolos eficazes para tratamento de dor de barriga. Protocolos eficazes para ansiedade e depressão. Sabe, a gente é holístico para falar, para tratar. Desculpa, a gente é holístico para falar, mas para tratar, a nossa cabeça funciona assim. Que ponto eu uso para isso? Tem aqueles que ainda simplificam mais ainda. O cara fala assim, eu uso pontos de dor, porque... E vem com uma teoria de pontos Ashi. Gente, além de fazer uma coisa incompleta e errada, tem teoria explicando. Se eu fosse diagnosticar pela medicina chinesa isso que está acontecendo com o acupunturista, eu diria que a raiz é essa onipotência terapêutica que compromete a gente buscar de aprender muito sobre o mínimo. E como sintomas, quando a gente se afasta de se dedicar a aprender muito sobre o mínimo, os nossos sintomas serão: não consigo paciente. As pessoas não querem pagar bem pela acupuntura. As pessoas não acreditam na acupuntura. Não esperam o tempo de resultado. A gente começa a ver o problema fora e não na nossa inabilidade, cuja base da nossa inabilidade, cujo grilhão é a nossa inocência teórica, conceitual. E a gente segue assim até a agonia final.
que é quando é muito triste quando eu vejo um colega ou um ex-aluno falando: ah, eu precisei trabalhar com outra coisa porque é muito difícil mudar a cabeça das pessoas sobre a acupuntura. Ah, eu trabalho com acupuntura sim, no final da minha sessão, que eu atendo lá, né, com as outras técnicas, mas eu sempre faço uma ventosinha, uma mochinha, às vezes um pontinho para equilíbrio. Para mim, isso é uma lápide. Morreu. Morreu ali um sonho, morreu uma, um germe de habilidade, de algo que poderia ser uma coisa frondosa. Morreu conceitualmente. Alguns alunos me falavam assim: professor, mas a acupuntura trata o todo. Se eu me fixar só num problema, eu vou ter menos paciente. Isso é uma ingenuidade muito grande. Uma ingenuidade muito grande. Por vários motivos. Eu vou dar um bem básico. Eu acho bem estranho porque assim é como se uma loja de chocolate precisasse vender quindins, tortas de morango, bolos caseiros para ter lucro. Isso corresponde à realidade? As grandes lojas que você conhece de chocolate precisam vender essa gama de variedades de doce para poder sobreviver e ter lucro? Ou então, uma loja de temaki vai ter que vender pizza e frango assado para faturar mais? Será que é verdade? Foi esse o caminho que as mais exitosas lojas de temaki trilharam para terem a moral que têm, terem o público que têm, terem a procura que têm? Na verdade, gente, na área de saúde, olha que ironia, dentro da área de saúde, pega esse acupunturista que falou isso, que pensa assim, e quando ele tem uma bereba, ele vai procurar um dermato, um médico dermato, e não um médico antroposófico. Percebe que a gente tem uma contradição perigosa e fatal. O óbvio a gente não traz para o nosso universo. E a saúde, a área de saúde, é cheia de clínicas especializadas. E a procura dessas clínicas vem justamente por causa disso, dessa especialização, que compõe inclusive até materiais próprios, equipamentos próprios, para ter um resultado melhor, acima da média, do que um atendimento generalista. Então, veja uma coisa, que voltando, pensa o seguinte: quanto mais você estuda uma coisa, mais você aprende daquela coisa e melhor você fica. Isso não é óbvio? Mas o acupunturista quer fugir disso. Quanto mais eu domino uma coisa e melhor eu fico, melhor o meu resultado. E aí eu consigo me sobressair mais. E eu passo a ser mais raro em relação aos generalistas. Portanto, ser mais interessante para quem tem problema, o problema que eu trato. Você tinha pensado nisso? Se eu sou melhor para conseguir um resultado, eu vou ser mais interessante para quem tem um problema mais agudo e precisa de um resultado que eu consigo e não do que é o da média. Você pode comer um temaki numa churrascaria, mas se você vai numa temaqueria especializada, a surpresa vai ser outra. Até pelo ambiente, que vai compor a tua experiência.
Bom, agora vamos voltar à frase, para a gente ir se imbuindo do espírito dela. Mesma doença, diferentes tratamentos. Então, vamos pegar uma doença. Uma doença. É a mesma doença. Dor de cabeça. Quantas síndromes estão por trás de uma dor de cabeça? A mesma dor de cabeça. Quantas síndromes podem estar por trás? Quantos detalhes vão ter para nos sinalizar aquilo? Quantas sutilezas nós teremos que aprender a perceber para identificar aquilo? E a hora que a gente consegue identificar isso tudo, quantos tratamentos nós vamos ter que à disposição para escolher? Qual que é o mais adequado? Será que isso é pouca coisa de estudo? Será que eu não terei muito que me desenvolver em diagnóstico para perceber cada detalhe, cada sutileza e qual é o tratamento correto naquele momento? Você tinha pensado sobre essa perspectiva? Mas aí eu quero, lá vem o acupunturista, não, mas eu quero aprender também sobre ansiedade, torcicolo, depressão, artrite, gastrite. Eu quero entender o todo. Eu quero tratar, porque eu sei que a acupuntura trata essas coisas todas. Pois bem, gente, vamos pegar então a cada uma dessas patologias, desses problemas, e vamos somar cada detalhe que é particular a ele no seu desenvolvimento, quais as síndromes que podem ser particulares a eles. Vamos pensar que na mesma pessoa isso vai ter variação de detalhe conforme o momento, variações de sutilezas. Dentro de uma pessoa só, nos vários momentos de uma pessoa, nos vários momentos daquela patologia dentro daquela pessoa e de uma pessoa para outra. E, portanto, quantos tratamentos que eu vou ter que estudar para saber qual é o mais correto em cada uma dessas situações. Só que nós estamos falando disso para ansiedade, para torcicolo, para depressão, para artrite, para gastrite. Isso vai exigir quanto de estudo e de entendimento para cada coisa e para tudo isso junto. Não é um grande tropeço conceitual, pedagógico? Imagina que uma patologia, uma doença, é uma parede cheia de portas para você escolher qual que é mais adequada. Só que eu estou escolhendo várias patologias, são várias paredes, para entrar e caminhar e falar, não, aqui é a porta correta. É esse, como é que eu vou dizer? É essa situação que a gente cria a partir dessa nossa visão de que não, eu domino todo. Nesse ponto de vista, eu posso chamar isso de um naufrágio holístico. Holístico e conceitual. Na área de ensino, tem uma regrinha básica que permeia todo o modelo. Tá? A gente começa pelo básico e nesse básico se enseja, se apresenta uma ideia do geral. Mas, para a pessoa caminhar mesmo nessa aprendizagem, ele precisa, sabendo desse geral, ele vai precisar pegar algo que caiba na mão dele para começar a aprender. Tá? Eu tenho geral, mas para eu aprender mesmo e chegar nesse geral, eu tenho que começar por algo particular que cabe em minhas mãos, senão eu derramo. E a frase é fenomenal. Mesma doença, diferentes tratamentos.
Eu vou comparar com uma situação da alfabetização que você passou. Você até aprende o abecedário no começo da alfabetização. Se você lembrar, teve até um passo. Você começa pelas vogais, depois vai para o abecedário. Mas para você aprender a ler e escrever, isso se dá a partir de poucas palavras, que elas vão se ampliando conforme vai aumentando a sua capacidade de decodificação e memória. Já pensou nisso? Já pensou nisso para a acupuntura? Gente, isso significa que para subir uma escada é degrau por degrau. O primeiro passo é o primeiro degrau. Se eu saltar para o 10º, eu não vou chegar lá. Alfabetização, eu já começo pela combinação geral das palavras do abecedário, não vou ter a alfabetização. Qual que é o primeiro degrau para você? Uma vez eu propus estudar uma doença, os acupunturistas começarem a aprender a ser acupunturista. Acharam um absurdo. Eu me pergunto hoje, eu pergunto para você, quantos tratamentos essas pessoas deixaram de aprender então? Já pensou nisso? Elas ficaram mais eficientes ao se apegarem à visão de aprender ao todo, a lidar com o todo? Será? Pegaram o abecedário e saindo recitando Camões? É isso que a gente faz com a acupuntura. Esse é um problema que eu vi surgir no momento em que o ensino brasileiro passa por uma situação em que o leigo começa a escolher o método que quer aprender e não o mestre. Então, esse leigo, ele escolhe o que não conhece para aprender o que não sabe. Você acha que vai dar certo isso? Isso, a moda chinesa foi me traduzido de um outro jeito, ou na verdade, foi me colocado de um outro jeito. Ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma tonelada de ouro para você. Você consegue pegar e levar tudo de uma vez? Uma tonelada de ouro. Não é de se menosprezar, né? Aí ele falou assim, e se eu for dando de 100 em 100 gramas? Sabedoria chinesa. Mesma doença, diferentes tratamentos. Então, resumindo, o meu objetivo hoje foi chamar a atenção para a forma que as pessoas buscam aprender a cultura e como a busca delas revela um problema conceitual, que vem de um encantamento com uma teoria que nos traz uma visão diferente, uma visão que dá uma sensação de superpoderes. Eu vou ver tudo e domino tudo. E na prática, o que se concretiza é exatamente o contrário, uma falta de domínio geral, de lidar com o simples, até porque ele não é simples, ele é complexo. Esse detalhe, ele envolve várias possibilidades de tratamento, em que por eu me encantar com o global, que vai me ajudar a entender esse particular, mas que eu tenho que aprender sobre esse particular, porque isso vai determinar diferentes tratamentos e não um só. A gente se afasta dessa possibilidade. Isso é um chacoalhão teórico, conceitual e pedagógico.
Que método que você acha que poderia realmente tirar você desse atoleiro de não tenho pacientes, não consigo cobrar bem pela consulta, ninguém paga bem pelo meu atendimento. As pessoas não acreditam na acupuntura. Como sair desse atoleiro? Essa é a minha proposta. Mudar essa chave e mudar o caminho de estudo. Pessoal, reflitam e continuaremos nos falando.